Oi pessoal, tudo bem? A Gabriele, que é estudante de jornalismo, me mandou algumas perguntas porque ela precisa fazer um trabalho, um jornal sobre o Japão, com tema relacionado ao Japão e a língua japonesa e tudo mais. Então ela entrou em contato comigo e quis tirar algumas dúvidas. Ela mandou 10 perguntas e quando eu li as perguntas eu pensei assim, olha, eu acho que essa pode ser uma boa oportunidade para fazer uns vídeos e explicar para o pessoal essas coisas, porque eu já vi as pessoas perguntando muito sobre esses temas. Então, por isso eu quero trazer esses temas aqui em vídeo para você também, para que você que assiste aqui os vídeos do YouTube possa saber também sobre essas informações. Então, vamos lá. A primeira pergunta que ela fez: quando você teve o primeiro contato com a língua? Você pode contar brevemente a sua história com a língua japonesa e quando decidiu que se tornaria professora de uma das línguas mais difíceis de se aprender? Bom, eu comecei a estudar japonês sozinha. Eu aprendi o hiragana e o katakana sozinha lendo mangás, porque eu gostava muito de anime e de mangá. Eu cresci assistindo manchete, então eu cresci influenciada pelo Japão e pela língua japonesa. E desde pequena sempre quis saber de Japão, língua japonesa. É muito difícil explicar a fundo de onde vem essa paixão pela língua japonesa e pelo Japão. Muitas pessoas que acompanham o meu conteúdo também sentem isso e é uma das perguntas mais difíceis de responder. A gente tenta responder na faculdade. Quando eu entrei na faculdade de letras foi quando eu comecei a estudar formalmente japonês. Por quê? Porque naquela época, nós estamos falando aí de 2005, em 2005 foi o meu ano de entrar em faculdade. Em 2004 eu me formei na escola, em 2005 é o ano de entrar na faculdade. Então, eu decidi que eu iria estudar japonês porque naquela época, na cidade onde eu morava, não tinha nenhum lugar que ensinasse japonês. Não havia internet como existe hoje, então não tinha a menor condição de estudar japonês fora da faculdade, fora da opção faculdade de japonês, faculdade de letras português e japonês. Então eu decidi que eu ia trabalhar com a língua japonesa e eu não, na verdade, eu não fazia ideia do que eu ia fazer com isso. Eu só queria estudar japonês. Eu só queria estudar japonês e pronto. Então eu resolvi que eu ia estudar o que eu queria aprender de verdade, porque eu entendo que a gente entra na faculdade com a preocupação de emprego, trabalho, o que eu vou fazer, como é que eu vou fazer para trabalhar. Mas eu era muito cabeça de vento, então eu não me importava com essas coisas. Na verdade, me importava um pouquinho, porque eu gosto muito de desenhar também, então também pensei em entrar em belas artes, em fazer faculdade de artes. Só que eu pensei, eu acho que é mais fácil eu conseguir um trabalho com língua japonesa do que com artes. Eu pensei um pouquinho, mas não tão a fundo assim, porque na verdade eu não tinha nenhum plano. Então, enquanto os meus amigos estavam querendo estudar medicina, querendo estudar, sei lá o que, direito, qualquer coisa assim, alguma desses trabalhos que são mais tradicionais, e dizem que você vai ter um futuro melhor se você cursar, em vez de eu escolher ir por esse lado, eu acabei preferindo estudar o que eu gostava e tinha genuína curiosidade de aprender mais a respeito, que era a língua japonesa. Então eu decidi estudar japonês. Dentro da faculdade, tive a oportunidade de participar do programa do CLAC. O programa do CLAC da UFRJ, que foi a faculdade de letras que eu entrei, era um programa em que, ainda né, ainda funciona, é um programa o curso de línguas aberto à comunidade. E esse curso de línguas oferece a possibilidade de você, estudante daquele idioma, começar a ter experiência dando aula com aquele idioma, porque na verdade a faculdade de letras ela é toda voltada para te tornar um professor, né? Muita gente me pergunta se vale a pena entrar na faculdade de letras se você quer aprender japonês. Hoje em dia nem tanto, porque o foco lá é fazer de você um professor, uma professora. Então, eles davam essas oportunidades para quem queria começar a ter experiência, porque
quando abrem concursos e essas coisas, a experiência faz muita diferença, você ter experiência. Então a própria faculdade te dava um empurrãozinho para você poder começar um trabalho de professor, de professora. Então, no meu segundo ano de faculdade, segundo ou terceiro ano, não lembro agora, eu comecei a comecei a dar aula de japonês para nível bem iniciante. E foi assim que eu comecei a dar aula de japonês, foi em 2008, quando eu comecei. E eu quis entrar principalmente no CLAC porque era uma porta para uma faculdade, não, uma bolsa de estudos da Fundação Japão. A Fundação Japão é uma fundação do Japão que auxilia professores de japonês e qualquer um que trabalhe com o ensino do idioma no mundo todo e pesquisa do idioma da língua japonesa, entre outras coisas, e dá suporte e dá muitas bolsas. Então, eu queria essa bolsa para estudar 6 meses no Japão. E foi, na verdade, com esse intuito que eu entrei no CLAC. Eu quis começar a dar aula de japonês porque eu queria essa bolsa para ir para o Japão. Eu consegui a bolsa para ir para o Japão, fui para o Japão, foi maravilhoso. Mas o que eu não esperava foi que eu fosse ficar tão fascinada com dar aula de japonês. Na verdade, na época que eu estava na faculdade, eu pensava mais em trabalhar mais com tradução e interpretação da língua japonesa para o português brasileiro. Só que, apesar de eu fazer esse trabalho também, eu não esperava que eu fosse achar tão divertido dar aula de japonês e explicar as coisas para as pessoas. Tanto que eu criei esse canal, porque eu gosto muito de explicar, eu gosto muito de pegar as coisas e explicar. E eu não esperava que isso acontecesse, que eu fosse achar tão divertido. Porque a minha ideia de escola não era uma coisa tão divertida, assim, eu me divertia mais em casa desenhando do que indo pra escola, mas então eu não achei que eu fosse achar divertido ser professora, mas eu passei a achar, e eu adoro dar aula de japonês agora.